Oi, gente, tudo bem? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre as etapas da pesquisa, né? Uma delas que eu considero uma das mais importantes na hora da gente realizar, escrever, elaborar nosso projeto de pesquisa, que são os objetivos, né? E outra etapa também importante é a questão da justificativa, tá? Então, hoje a ideia é eu apresentar para vocês os conceitos dessas duas questões e dar algumas dicas, né, de como realizar esse processo de maneira mais eficiente. Tá? Primeiro, então, vamos entender o que é a justificativa. A justificativa de pesquisa é o momento que o pesquisador tem para descrever as suas motivações, né, e seus interesses para aquele assunto. Geralmente eu comento que eu considero a justificativa, né, enfim, ela pode estar dentro da introdução, né, ou numa sessão própria, né, numa etapa própria. Isso vai depender aí do programa de pós-graduação, da instituição que vocês estão inseridos, né? Mas, independente de não existir essa sessão própria, né, é legal vocês colocarem, é interessante vocês colocarem, né, uma justificativa na descrição do projeto, né? Então, eu acho interessante porque a justificativa talvez seja o momento mais pessoal, né, que o pesquisador tem, né, para descrever suas motivações, seus reais interesses, de onde surgiu aquela ideia, quais são os problemas que aquela ideia traz para ele tentar investigar, quais são as lacunas, né? E principalmente é o momento, né, que eu falo que é o momento do vender o peixe, que é você convencer, né, quem for ler o seu projeto ou quem for ler sua pesquisa, né, por que aquele tema é importante, né? Por que aquele assunto ele é necessário ao estudo e àquela dedicação que vocês estão propondo, né? Então, nesse momento, né, a justificativa ela vai sempre discutir, né, o porquê você está realizando aquele assunto, né? Por que esse assunto? E aí é uma coisa que é interessante vocês mesmos se perguntarem e tentarem se responder. Por que dentre diversos assuntos da minha área, né, eu resolvi escolher esse assunto? Por que esse assunto ele me chama atenção? Por que ele tem por que eu acho que ele tem algumas lacunas que precisam ser respondidas, né? O que falta para eu entender sobre aquela ideia? Então, demonstra aí, né, uma motivação e, claro, né, quando a gente traz as motivações para o texto, fica muito mais interessante para a pessoa que está lendo, né, compreender as ideias que você está propondo, né? Então, quanto mais claro for a justificativa, mais instigante, mais curioso, mais gostoso fica a leitura, que vai chamar a atenção do seu público, né? Então, a justificativa ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Elas podem ser, inclusive, essas importâncias, o foco, ele pode ser mais de um, inclusive, tá? Mas, basicamente, a gente tem aí algumas ideias, né? Que vocês podem utilizar para buscar escrever a justificativa do trabalho. Ela pode ter uma importância teórica, né? Por que esse assunto ele é necessário ser estudado, qual é a importância dele na atualidade, o que instiga os problemas, enfim. Então, o primeiro ponto aí é a importância teórica daquele assunto, né? A outra coisa que vocês podem colocar é por que esse assunto ele é importante em termos de informação profissional ou pessoal. Alguma vivência que vocês tiveram em estágios, alguma experiência de trabalho, alguma vivência pessoal, né? Então, que demonstra para vocês, né, a importância e necessidade de estudar esse tema e é por isso que vocês buscaram esse assunto. Pode ser um tema de importância institucional, né? Então, geralmente tem a ver quando vocês fazem uma pesquisa que é importante para aquela instituição, compreender o perfil, o mapeamento, né? Então, para a instituição é importante conhecer, sei lá, vamos dar um exemplo, né? Vocês precisam conhecer qual é o perfil do público atendido em um determinado hospital, né?
Por que que é importante isso? É importante para poder ter estratégias de intervenção, né, organizar o modo de atendimento, separar novos leitos ou novos campos ambulatoriais, abrir atendimentos específicos, porque aumentou a incidência, vamos supor, né, no inverno, aumento de procura de pessoas com problemas respiratórios, então vamos abrir um atendimento específico, uma agente específica para o atendimento pneumológico infantil. Então, essa pesquisa ela tem importância, por exemplo, no campo institucional. E é claro, toda pesquisa ela tem algum ganho social, ela tem algum benefício social, e quais são as contribuições que essa pesquisa que vocês estão propondo vão ter para a sociedade. Então, vocês podem, inclusive, colocar todas essas justificativas, né? Não precisa escolher uma no lugar da outra. Vocês podem, inclusive, demonstrar, olha, minha pesquisa é importante porque é um assunto que é pouco explorado nos últimos anos, percebi isso porque na minha atuação como profissional na área XYZ, há pouco desenvolvimento disso, enfim. Então, vocês podem colocar mais de uma justificativa ou mais de um tipo de justificativa, mais de uma origem de justificativa do trabalho, tá? Então, quando vocês montarem a justificativa, não existe necessariamente um modelo ideal de como se escrever justificativa, mas existem algumas ideias, algumas dicas, e eu acho que é legal quando vocês estiverem propondo um trabalho, né, escreverem, né, tentarem responder para si mesmos essas perguntas, né. Então, por que esse tema que eu estou estudando ele é relevante? Por que esse tema ele é relevante e por que ele é um aspecto... E se ele é relevante, por que ele é importante, né? Lembrem-se que vocês estão tentando convencer sempre o leitor, né, a se interessar pelo seu assunto, se interessar pelo tema que você está estudando. Então, se você não consegue entender, né, por que esse tema é importante, como é que você vai, né, convencer o seu leitor que está ali, né? Claro que ele muitas vezes está lendo aquele trabalho porque alguma coisa chamou a atenção, mas manter a atenção desse autor, desse leitor, é o que faz com que ele continue engajado no seu trabalho, né? Levantar quais são os pontos positivos, né? Quais são os aspectos que você considera importantes, né? Do trabalho que você está propondo, e vantagens, né? Benefícios, ou quais são os méritos, né? Os possíveis avanços que o trabalho que você está propondo busca alcançar, né? Quais são, né, as ideias que o seu trabalho busca apresentar como soluções ou possíveis questionamentos, né? Não é porque a gente está trabalhando com ciência que a gente sempre tem que dar uma solução, né? A gente pode colocar questionamentos, né? E às vezes o questionamento já é parte de um aspecto importante, né? Você levantar suposições já faz parte de um trabalho importante. Então, outras dicasinhas aí que vocês podem trabalhar, né, no campo da justificativa, né? Apresentar, fazer um capítulo, fazer um parágrafo, né? Apresentando o contexto do tema que vocês estão trabalhando na atualidade, se é um tema, como é que esse tema é visto socialmente, né? Quais são os principais destaques que ele ganha na mídia, nas discussões, né? Então, mostrar aí pra gente como é que esse tema é visto recentemente, se é um tema que é muito debatido ou pouco debatido na atualidade, se é um tema atual ou não, né? Então, é interessante mostrar esse panorama, né? Outra coisa é a questão se é um tema que é pouco estudado ou ineditismo. Essa questão do ineditismo não é uma coisa obrigatória na pesquisa, né? Isso aí só quando vocês tiverem uma formação mais para frente, um doutorado, enfim. Mas o ineditismo, que seja algo que nunca ninguém estudou até agora, não é uma obrigatoriedade dos trabalhos acadêmicos, mas é interessante mostrar, né, dentro da ciência, como esse tema é visto. Se é um tema que está sendo muito explorado recentemente, ganhou atenção, né?
vamos dar um exemplo, no caso da psicologia, vamos pensar que a dependência química é um tema que vem crescido em termos de destaque, né? O TDAH, por exemplo, era um tema que era pouco se falado e começou a se destacar, o próprio autismo. Então, são temas que ganharam aí um peso nos últimos anos no campo da psicologia, né? Demonstrar, né, os seus interesses, como eu falei anteriormente, né, os interesses profissionais, pessoais, que levam vocês a buscar entender esse assunto. A importância do tema, né? Por que esse tema ele deve ser debatido, o que falta ser discutido, se é um tema discutido de maneira errada ou de maneira ou até mesmo se é um tema que a psicologia tem, né, negligenciado, tem deixado de discutir e outras áreas têm dando enfoque e, né, qual a importância, por que esse tema ele é impertinente dentro das ciências humanas e da psicologia. Então, são alguns pontozinhos aí que vocês podem utilizar para pensar essas questões, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a declaração de pesquisa, né? Do objetivo de pesquisa. Então, o objetivo de pesquisa, ele tem a ver com a proposta que você quer estudar, né? O que você pretende fazer, né? Então, primeira coisa é você dizer o porquê você quer estudar esse assunto e o que você pretende achar e descobrir. Então, por isso que é importante, né, vocês deixarem bem claro qual é a proposta de pesquisa, né, o que você quer fazer que é diferente dos outros estudos, nem que seja replicando, que é uma coisa que pode ser feita, né, você reproduzir um estudo que é feito em outro país, em outro estado, mas você quer ver se esses conteúdos, se esses resultados são parecidos na realidade que vocês estão estudando ou não, mesmo que seja isso, uma replicação de estudo que é completamente possível e não tem grandes problemas, você tem que estar claro, né? Porque se para você não está claro o que você quer fazer, e é por isso que tem que ser um momento muito bem pensado no trabalho, vai ficar difícil também para o leitor compreender qual é a sua proposta, né? Algumas diquinhas, né, para a questão da escrita do objetivo, né? Usa sempre palavras e frases neutras, né? Eu vou dar aqui algumas dicas de verbos, né? Eu geralmente gosto muito de usar os objetivos por tópicos, né? É só uma questão estética, né? Então, não tem problema se vocês forem usar tópicos ou escrever num parágrafo corrido, né? Mas tente ser o mais claro possível, né? O mais simples, no sentido de ser mais transparente, compreensível. Cuidado com algumas palavras que podem ser delicadas, né? Dúbias, né? Então, essa questão do útil, positivo, né? Melhor, pior, porque você pode sugerir aí um resultado que você ainda não tem, né? Lembra que o objetivo é a proposta, é o que você quer fazer, né? Então, no objetivo não pode estar o resultado da pesquisa, né? Porque você ainda não realizou aquele trabalho, né? Cuidado com gírias, com erros ortográficos, erros de concordância, né? Então, sempre é importante vocês fazerem uma revisão na hora de vocês escreverem. E uma coisa que eu acho bem interessante é que quanto mais detalhado for o objetivo, melhor. Então, detalhe qual é o público, qual é o perfil do público estudado, se vai ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa teórica, qual vai ser o local que vai ser estudado, qual é a população, qual é a idade, enfim, fazer com que o leitor enxergue, né, não fantasia, mas consiga visualizar, acho que é essa palavra, visualizar o máximo de informações possíveis que vocês têm como objetivo, né? Então, aqui ter algumas dicas de como você escrever o objetivo, né? Então, o propósito, a intenção desse trabalho, desse estudo ou foi, ou será, né? Então, verbos que eu acho interessantes, eu vou passar uma listinha aqui para vocês verem depois, de como vocês podem escrever o objetivo geral, né? Então, o objetivo geral é sempre recomendado que vocês usem verbos mais compreensivos, mais abstratos, porque o objetivo geral a gente só alcança, né, segundo a literatura metodológica, né, da metodologia científica, a gente só alcança depois que a gente conseguir ler o trabalho todo, né?
Então, por isso que são palavras legais, né? Compreender, entender, estudar. Então, são todas palavras que são mais abstratas, né? Refletir. E que a gente deve utilizar elas, uma recomendação, é claro, né? Nos objetivos gerais. Os objetivos específicos, eles são geralmente o passo a passo, né? Descrever o perfil da população a ser estudada, comparar o resultado de homens e mulheres de acordo com tais parâmetros. E uma palavra que eu geralmente recomendo vocês usarem no objetivo específico e não nos objetivos gerais, no objetivo geral, é a palavra analisar, né? Analisar, ela é, dentro da ciência, um verbo de ação. Então, a gente faz análise de dados, a gente analisa o conteúdo que nós coletamos, a gente analisa textos, a gente analisa teorias. Então, analisar, apesar de ser uma palavra que demonstra uma certa abstração, né, na ciência é algo que a gente pratica, que é algo que a gente executa, tá? Então, cuidado com a palavra analisar, use preferencialmente nos objetivos específicos, né? E coloca aí o passo a passo, né? Descrever determinada teoria, apresentar determinados autores, analisar determinados resultados. Então, vocês utilizam essas palavrinhas, tá bom? Então, lembre-se, o objetivo geral, ele é muito mais abstrato, ele é muito mais reflexivo, e os objetivos específicos, ele é muito mais concreto, né? Então, é um tipo de trabalho que você vai, né, apresentar no cotidiano. Tá? Aqui tem algumas palavrinhas que eu geralmente recomendo, né? Então, aprender, conhecer também é uma palavrinha ótima, né? Entender, eu gosto muito de compreender, entender e refletir, né? E aí a gente tem várias palavrinhas para uso dos objetivos específicos, tá? Então, recomendo que vocês leiam e usem, estudem depois essas palavrinhas, né? Para vocês aplicarem nos trabalhos de vocês, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado e até a próxima.